Quem não conhece, né, a técnica de papel machê ou papietage? A papel machê ou papietage, apesar do nome francês, é uma técnica de origem chinesa. E ela consiste em você pegar material, principalmente o papel, ou você amassa ele, que se dá um nome, mistura com cola e dá um nome de machê, ou você faz em tiras e vai colando. Aqui, para construir esse vaso, eu fiz a mesma técnica desse de cá, só que eu botei o bico desse aqui menor. Ele ficou, ó, tá bem pesado e bem resistente. Você pode aplicar uma tinta aqui agora e colocar o verniz, ou então você faz ele lisinho e coloca o verniz também. Nesse caso aqui, eu optei por um vaso com cano mais longo. Vou fazer ele lisinho e vou envernizar. Talvez ele preto, né? Vamos ver como é que ele vai ficar. Mas como é que eu uso a arte terapia cristã nessa técnica aqui? Como que eu vou aplicar ela aqui nessa técnica? Há uma passagem bíblica de Jeremias 18 que fala que o Senhor tocou no coração de Jeremias, mandou ele descer e falou com ele: desce e vai até a casa do oleiro. Chegando lá, ele viu um oleiro trabalhando com barro e de repente o barro se desmontou na mão dele. Mas ele calmamente foi lá, juntou novamente e consertou novamente aquele jarro. E ali Deus falava que assim era ele com o homem. Por mais que o homem, muitas das vezes, ele com o pecado, ele se desmonta, o Senhor é aquele que pode regenerar, que pode restaurar. E no momento que você vai fazer essa técnica, quando você está em grupo, ainda assim, a gente vai pegando as tiras e vai marcando elas, né? Corta elas em tiras aqui, no caso da papietagem, e vamos colar nessa bola aqui até fazer umas 4, 5, 6 camadas de tiras de papel com cola. Depois dessas tiras toda colocada, a gente deixa secar e você pode passar uma massa acrílica, alguns misturam com cimento, sabe? E fortalece o vaso, deixa secar novamente e depois você vai fazer o acabamento. Tecnicamente, são 3 etapas. Essa montagem aqui que é a primeira, o momento de você colar as tiras e depois o acabamento. Quando ele está pronto e você vem dar o acabamento. Você aplica tinta ou deixa ele rústico mesmo, ou aplica uma lixa e bota ele bem lisinho, depois inverniza. Aí você vai ver um outro momento. Isso se aplica na vida das pessoas também. Nós temos um momento que a gente se monta, no momento em que a gente se constrói e no momento que a gente precisa se lapidar, se aperfeiçoar. Mas todos esses 3 momentos, eles são maravilhosos se Deus estiver dirigindo a tua vida. Só que no caso da arte terapia, quando você vai colocar o papel, eu escrevi em cada papel emoções que você tem, que você não traz à memória, mas você sabe que elas são fortes. E aí eu uso os 5 sentidos. A primeira emoção que eu coloco é o olfato. Então, quando a gente vai colar a tira aqui, eu mando colocar a tua emoção para aflorar e você tentar sentir o cheiro de um café, o cheiro de um bolo, o cheiro de um bom perfume, e você vai colando ali conforme a gente vai fazendo a roda. Em seguida, eu coloco o paladar e eu mando você lembrar do momento das coisas gostosas que você já comeu, que você já experimentou, ou daquele beijo gostoso que você deu, sabe? E aí continua a colagem, sabe? E em seguida, vem o tato, aquele abraço que você deu na pessoa que você hoje até nem tá aí, mas que você ainda sente aquele aperto no corpo, sabe? Então, você vai passando pelos sentidos, montando o teu jarro. Quando ele já está todo colado, depois de você ter vivido essas emoções na montagem, é hora de deixar ele secar. Só que acontece o seguinte, se alguma coisa acontecer, ele se quebrar, você não precisa se preocupar, porque quem constrói o vaso sabe consertar ele. Quem constrói o vaso sabe consertar ele. Quem te construiu desde o ventre da tua mãe, antes mesmo de você chegar a esse mundo, o Criador é o único que tem a capacidade de consertar você. E para você entender isso, você precisa ler lá Jeremias 18.
E você vai entender o que Deus quis falar com Jeremias quando ele observava o oleiro moldando o seu vaso ali em cima da roda. Que você possa entender essa montagem e logo assim que ele estiver pronto, eu trago aqui para vocês verem.